nível de absurdo que a perseguição política chegou no Brasil, gente. Matéria da revista Veja. Entre um exame e outro, oficial de justiça caça Bolsonaro no hospital. Sim. Segundo a reportagem, Bolsonaro tem sido procurado por um oficial de justiça pelos corredores, onde transita para acessar salas de exames periódicos e fazer breves caminhadas. O objetivo é citá-lo para apresentação de defesa prévia e rol de testemunhas no caso em que é réu pela suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com a matéria, Bolsonaro teria dito em mensagens enviadas a um aliado que a situação é inacreditável. E, gente, é mesmo. Ele havia acabado de fazer uma lavagem de glicerina e se encaminhava para uma sala de imagens quando a oficial de justiça apareceu para notificá-lo. Lembrando que Bolsonaro está internado há 15 dias e passou por uma cirurgia de 12 horas após complicações da facada que levou em 2018 de um militante do PSOL, que sempre é bom relembrar. Esse, sim, é um verdadeiro golpe na democracia. Isso já passou de todos os limites do aceitável. Não basta perseguição, não basta tudo o que estão fazendo para prender e tirar Bolsonaro das eleições em 2026. Agora não respeitam nenhum momento de fragilidade, de recuperação médica, de preocupação dos familiares. Não estamos falando sobre política, sobre lado A ou B, estamos falando de humanidade. Não há como assistir às fotos e os vídeos publicados nas redes sociais do presidente Bolsonaro e não se compadecer com esse momento, gente. Mas o que a gente assiste é a esquerda fazendo piada nas redes sociais, são nojentos, influenciadores desejando a morte de Bolsonaro. E agora até um oficial de justiça, a mando de Alexandre de Moraes, desrespeitando qualquer tipo de sensibilidade com esta caça inacreditável. O que mais querem? E isso ocorre um dia depois do STF montar mais um circo, mais um teatro de cartas marcadas com celulares lacrados e mais um julgamento de tentativa de golpe de Estado com pessoas que nem foro privilegiado têm e que tornou réu Felipe Martins e mais 5 acusados do chamado Núcleo 2. Um julgamento fatiado de maneira proposital, sem apresentação de provas, para desgastar ainda mais a imagem de Bolsonaro e da direita. E mesmo assim, o desejo do povo não muda. O último levantamento do Paraná Pesquisas mostrou que Bolsonaro venceria Lula se a eleição fosse hoje. Por isso é importante a nossa oração para que Bolsonaro siga com sua fé e determinação para passar por esse momento difícil e voltar a nos dar esperança. Quando como está no momento, eu registro minha candidatura no último momento. O TSE tem pouca semana para decidir. Eu acredito que até lá esteja movimentando multidões pelo Brasil. Eu duvido, a esquerda não vai ter um nome para se apresentar como um razoável candidato. Se for o Lula, pior ainda. Não tem liderança formada pela esquerda no Brasil. Do nosso lado direito tem bons nomes por aí, não vou citar nenhum nome deles, né? Tem bons nomes, mas cada um dentro do seu partido deve cavar seu espaço. Então esses candidatos têm que começar a rodar pelo Brasil. Fazer realmente o seu trabalho para ganhar a simpatia, a confiança da população. A população não quer, a maioria da população não quer outro nome direita que não seja Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Mesmo assim, o senhor continua confiando na Justiça Eleitoral do Brasil? Olha, a Justiça Eleitoral, ela muda muito rapidamente o seu perfil. E não há mesmo outro nome com a experiência e liderança necessárias para que a gente volte a ser um país forte, de credibilidade. Ninguém mais aguenta esse desgoverno, esse fracasso de governo, as falas absurdas do descondenado. A mesma Paraná Pesquisas mostrou que a rejeição dele chegou a 57%, vocês têm noção? Fora isso, tem o alto preço dos alimentos e do combustível, o colapso das contas públicas, a destruição dos Correios, a redução do Bolsa Família, o acobertamento de uma condenada por corrupção no Peru, o escândalo do INSS, Centrão desembarcando, uma crise sem precedentes que deixa a blogueirada muito chateada. É uma sinalização do União Brasil, né? É uma sinalização também, nunca tinha visto esse movimento assim. Uma coisa é você
já na primeira sondagem, não posso, estou com problema pessoal, ou não, tenho questões privadas, ou não, tenho um problema tal, e na sondagem você não dá prosseguimento. O que irritou o Palácio do Planalto, o Bausa fez essa apuração, a Elisa também fez essa apuração ao longo do dia, foi justamente, irritou o próprio presidente Lula, foi a recusa depois da coisa ter sido bem encaminhada. Porque há 2 semanas, quase 2 semanas atrás, você tem ali a queda do ministro das Comunicações e você tem o convite para o Pedro Lucas. Historicamente também, você ascender de liderança para ir para um cargo de ministro, isso sempre era muito disputado. É uma humilhação completa. Ninguém quer estar próximo desse desgoverno ou do homem mais rejeitado do Brasil, o último apaga-luz.